Olá, Eric. Primeiro, eu queria muito te agradecer por topar aqui o convite de participar desse bate-papo sobre como economizar para viajar mais, que é uma coisa que a gente adora viajar. Eu queria, para começar, que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, falasse do seu trabalho aí na agência. Oi, Érica. Bom, eu trabalho com turismo já há 13 anos. Eu tenho uma agência de viagem em Curitiba que chama Viagem com Estilo. E essa agência está aberta há mais ou menos 6 anos, né? Aqui eu tive outros negócios com turismo anterior, mas essa agência em especial são 6 anos aqui. E eu me especializei em grupos, né, de viagem. Então a gente trabalha prioritariamente com grupos de viagem. Então a gente faz grupos variados, família, igreja, estudo, um pouco Tem de uma cada coisa. participação especial aí. E o Alex, que ele gosta adora live. Não pode ver onde ele participa. Notei. Ele está super bem posicionado. E nós temos, então, nesses 6 anos aí, um trabalho bem grande com viagens de grupo. E há mais ou menos 4 anos a gente observou que existia uma demanda de pessoas que procuram viajar e que tinham uma necessidade grande de poupar para isso, de economizar para isso, de organizar a vida para conseguir viajar. E aí, a partir disso, a gente começou a desenvolver um outro projeto que inicialmente foi chamado de Mochilão. Depois ele foi trocando de nome por causa de uma sequência de fatores, né? Compra de direitos, essas coisas assim. E hoje a gente trabalha basicamente com esse tipo de viagem, viagens em grupo, né? As programações das nossas viagens são geralmente, no mínimo, 8 meses a um ano, até um ano e meio de programação. E aí é um grande diferencial em relação às demais agências que nós temos aí no Brasil todo, né? Bacana. Na verdade, essa é a realidade de muita gente, assim, a gente acaba tendo que se preparar, né, para viajar, precisa de um planejamento, de uma organização. E o que você orienta para os seus clientes e que a gente também pode orientar para quem está assistindo o vídeo em relação a poupar para viajar? Como que é isso? Precisa fazer muita concessão para conseguir guardar dinheiro para viajar? É possível com organização? Quais são suas orientações para quem chega para você e fala, eu quero viajar, mas não tenho dinheiro, não sei como que vai ser possível? Então, uma coisa que eu observei nesses muitos anos trabalhando com turismo, e não é só eu que observei isso é meio que cultural, é que brasileiro não é feito para poupar. Brasileiro não tem A gente não costume. aprende, né? Não adianta, a gente já passou por várias recessões, o país está aí saindo agora, mas passou por uma grande recessão também, mas não é cultural da nossa população poupar para nada, absolutamente nada. Então, assim, algumas pessoas esperam virar o ano, quando vira o ano, os programas de TV começam a falar sobre poupar para o ano, poupar para isso, poupar para aquilo, mas não é cultural. Então, o que a gente tem, o que eu observei nesse tempo todo que eu trabalho com viagem? Que as pessoas se amarravam demais em um financiamento para viajar. Então, assim, se ela queria viajar, fazer uma lua de mel, fazer uma viagem dos sonhos, ela, ao invés de guardar dinheiro para isso, ela preferia entrar num financiamento. Há uns 7, 8 anos atrás, a Caixa Econômica Federal lançou um programa que chamava Viajar Mais, uma coisa assim, que era um jeito da pessoa se endividar para viajar, e algumas pessoas chegavam a ficar até 6 anos pagando uma dívida de uma viagem e pagava no final do financiamento 3 2, 3 viagens. viagens, né? Então, o que a gente observa junto a isso? Que existe uma forma, sim, de poupar para viajar, existe uma forma de abrir algumas concessões, existe uma forma de você se programar desde que você entenda que a viagem passou de um supérfluo, como era antigamente, para uma necessidade básica de um mundo globalizado. Então, assim, hoje as pessoas não viajam porque é bonitinho viajar, as pessoas não viajam porque tá na moda, as pessoas não viajam porque o parente foi viajar, as pessoas viajam porque existe uma necessidade civil de viajar, uma necessidade de aprimoramento de idioma, de conhecimento global, de crescimento profissional.
tudo isso a pessoa traz mesmo dentro de uma viagem de lazer. Sim. E a partir do momento que as pessoas foram entendendo que viajar não é um item supérfluo, você não tem que esperar fazer 60 anos para se aposentar para começar a viajar, e que o fato de você viajar potencializa a chance de uma promoção de emprego, a chance de novos negócios, a chance de identificar uma oportunidade fora do Brasil, Sim. a chance de ver que o mundo é muito maior do que as nossas fronteiras, tirou a viagem desse supérfluo. Então você não é mais identificado como uma coisa que não tem necessidade ou que é um gasto desnecessário. Visto isso, o que as pessoas precisam tomar conhecimento? Já que eu tenho interesse de viajar, já que eu entendi que viajar é aplicar na minha própria formação, aplicar em mim como ser humano e como alguém que deseja crescer socialmente, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é programação. A gente tem aí uma população com uma renda média, um salário médio na casa dos R$900. Então, fiz um material há mais ou menos 2 anos atrás, conversando com essa população, julgando que essa pessoa ganhasse esse salário somente para ela, tá? E que ela tivesse contas básicas de uma casa de família dividida. Então, assim, a conta de luz, conta de água e conta de telefone, e aí, tirando os gastos que um salário mínimo te oferece, o que ela tem de valor fixo e de valor variável dentro da renda dela, e a possibilidade da pessoa viajar mesmo ganhando um salário mínimo. E na época que eu fiz esse vídeo, as pessoas acharam assim, nossa, mas realmente eu não tinha observado algumas coisas muito importantes. Então, assim, a grande maioria, não é uma regra, mas a grande maioria das empresas brasileiras, que é call center, ou que seja, que paga nessa faixa de um salário mínimo, ela oferece para as pessoas alguns benefícios como o vale alimentação. Então, o vale alimentação dessa pessoa, ele proporciona que ela se alimente durante o período de trabalho. Uhum. A alimentação fora de casa é um produto, é uma necessidade supérflua. Sim. As pessoas hoje sabem que preparar a própria alimentação, levar a alimentação para o trabalho, além de melhor custo de vida, melhor benefício de saúde, é uma forma de economizar também. Então, no vídeo que eu fiz naquela época, eu falava para as pessoas, substitua a sua comida, o seu almoço fora, por pelo menos 3 vezes na semana levar marmita. Você não tem que levar todo dia, levar marmita para o trabalho. E aí começou a se identificar que poderia sobrar uma renda residual. Então, assim, se eu tenho um resíduo, se eu gasto uma base sei lá, eu tenho R$400 de um vale alimentação, R$300 de um vale alimentação, se eu gasto 50% dele, eu tenho 50% dele que eu posso guardar em uma outra condição. Sim. Outras coisas também, como trocas de coisas mais caras por coisas mais baratas e que te proporcione a guardar o mesmo equivalente, tipo, sabe, eu consigo guardar R$300 por mês, no final de um ano eu tenho R$3.600 poupados para uma viagem. Aí se olhava o quê? Que era um dinheiro pequeno, mas já é possível fazer alguma coisa com um orçamento desse. Só que somente dando essas dicas, a gente entra exatamente naquelas dicas de começo de ano, do cofrinho, da poupancinha, do dinheirinho, da lista de você fazer a poupança por semana, e efetivamente isso não virava em nada, né? E aí, porque é uma mudança de hábitos também, né? E aí a gente tem que entrar e trabalhar nessa mudança de hábito. Mas eu tomo café todo dia depois do almoço. Eu vou cortar o café e aí vou ficar mal-humorado toda tarde. Então, muitas pessoas não conseguem manter isso a longo prazo, né? Mas nem no curto prazo consegue manter, porque quando você não tem, como eu disse no início, a gente não tem a cultura de poupar nada. Uhum. Então, assim, no Brasil, para você fazer uma poupança, ou você é extremamente regrado desde pequeno, vem de um pai, uma mãe que já faz isso, ou você simplesmente não vai fazer isso. Você se comporta melhor assumindo dívidas, entendeu? Uhum. Depois disso, depois que eu fiz esse vídeo, comecei a conversar sobre esse tema, eu lancei um produto que chamava Poupança de Viagem. O objetivo principal era oferecer para as pessoas a dívida, entendeu? Então, assim, o que você precisa para viajar? Você precisa de uma conta? Então, vamos te dar uma conta. Então, tudo bem, eu te vendo uma viagem. Exatamente. Aqui na nossa cultura, a gente viu que isso era necessário. Então, a gente criou, na época, esse produto, que era a Poupança de Viagem.
para as pessoas se programarem para viajar. Então, o objetivo era, o cliente falava qual que era o objetivo de viagem dele e a proporção que ele poderia investir nisso. Então, vamos dizer, a pessoa tem interesse de fazer uma viagem para Buenos Aires. Então, Buenos Aires é um destino que custa aproximadamente R$ 4.000, chutando um valor. Então, em quanto tempo eu consigo me programar para isso? Para ter esses R$ 4.000 para viajar para Buenos Aires? Então, dentro desse panorama, a gente cria a proposta e apresenta para a pessoa, ó, você tem esses R$ 4.000, esse período, então vamos programar isso para 12 meses. O que você consegue dispor de renda para fazer essa viagem e o que a gente consegue colocar nesses trechos. Por quê? Além disso, além da pessoa determinar o que ela quer fazer, a viagem que ela tem intenção, ela também tem que saber o período que ela pode viajar. E antes a gente se tinha sempre muito o conhecimento de que só era possível viajar em períodos de baixa ou períodos que aquele lugar não é muito visitado. E na realidade isso não funciona. As pessoas que programam viajam inclusive na alta temporada. Famílias, elas têm justamente essa questão. Mas eu não consigo viajar fora de temporada porque meu filho está em aula. Eu só consigo viajar nas férias escolares. E nesse caso, a programação é mais importante ainda. Quando você fala de uma família, é um ou dois provedores, né? O pai e a mãe ali, para poder prover o custo de uma viagem para 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Tem famílias que são maiores, né? Hoje em dia não é tão comum, mas ainda tem família com mais filhos. Quando são 2 provedores para fazer, vamos dizer assim, ó, a pessoa tem o interesse de viajar para o Caribe. Então, existe uma necessidade muito grande de programação. Ela só pode ir para o Caribe em julho ou janeiro. Existe uma necessidade maior de programação, porque é um período de alta temporada, mas não existe um empecilho para que isso aconteça. Só existe uma necessidade de programar isso com mais tempo. Então, quando você tem essa noção de que é possível sim viajar, é possível programar isso com um tempo, com antecedência, bem arrumadinho, com um orçamento legal, escolhendo o que você realmente quer, tipo, eu tenho interesse em ficar num hotel com all inclusive porque os meus filhos vão aproveitar mais, um hotel que tem um apelo mais para criança, independe do produto que seja, sempre a programação vai ser a palavra de ordem. Então, assim, quanto mais tempo você programar, 8 meses, 1 ano, em alguns casos, quando o orçamento ainda é mais alto para isso, eu preciso de R$ 15.000 para fazer uma viagem maior, tipo, nós somos em 4, então vai ser 15 mil, 20 mil reais, eu preciso de um tempo maior. 1 ano e meio de programação, quando você tem essa noção, porque a gente ainda tem um fator muito importante, que é o câmbio muito volátil, que ele pode subir, pode cair, pode subir, pode cair, e se você não tem esse acompanhamento profissional, inclusive, e esse auxílio, você realmente desanima. Então, a palavra de ordem para qualquer programação de viagem individual, de família, sempre vai ser programação. E o período, ele sempre vai se destinar, ou ele vai ditar a regra do valor, dependendo de quanto tempo você programa. É lógico que em períodos de baixa temporada, os valores são mais favoráveis, mas não significa que eles não existam no período de alta. Entendi. Entendeu? Se você comprar antes, que nem você está falando, você consegue negociar aí preços melhores. Consegue. Só que se você consegue negociar sempre quando você tem o orçamento programado. Sim. Se você entra, e é uma realidade, as pessoas imaginam assim, eu vou comprar com antecedência, mas eu vou comprar na internet com cartão de crédito. Aquele valor é o melhor? Não é. Porque o cartão de crédito, ele cobra, em média, 3% a 6% num financiamento. Então, assim, para uma empresa te parcelar, te financiar aquilo em 10 vezes, ela vai ter que colocar um juro muito alto do cartão. Agora, é diferente quando você já tem aquilo, um orçamento programado para fazer uma compra. Porque você consegue negociar. Hoje, uma das receitas do nosso sucesso de grupos, a gente trabalhar com orçamento fechado, é porque quando a gente paga para o nosso fornecedor, a grande maioria das vezes, a gente está pagando à vista. Muitas das partes das coisas que a gente faz, a gente está pagando à vista. Dinheiro que a gente está recolhendo, recebendo desse cliente ao longo do tempo. Ô, Eric, e quando a gente está pensando em viajar, o que é mais bacana de se programar antes? Assim, o que a gente leva em conta? O destino, o que você sugere? Eu escolho o destino e aí eu me programo, então, eu quero ir para a Disney com a minha família, tá bom. Então, a Disney custa X, eu preciso de 1 ano e meio, 2 anos para poder juntar esse dinheiro e ir.
ou eu penso no orçamento que eu tenho. Ok, eu tenho X 5 mil reais para viajar, 6 mil reais para viajar. Onde dá para ir? Você tem alguma orientação em relação a isso? Eu diria que são as duas coisas. Tá, Uma é a gente olhar para dentro da nossa realidade financeira, porque a gente não tá, pode cometer suicídio financeiro para realizar sonho, né? tá. Porque o sonho vira um Isso é uma pesadelo, frase muito boa, viu? Tipo, eu né? tô falando no Twitter, assim, em A gente destaque. não pode, porque o que acontece? O que inicia como um sonho pode terminar num pesadelo gigantesco, né? Tá. Quando eu falo como viajante, quando eu estou me programando, a primeira coisa que eu preciso pensar é qual que é o meu desejo de viagem. Então, assim, eu quero ir para Disney. Beleza. Hoje, o que eu preciso saber sobre a Disney? O básico, né? O básico. Que os ingressos são extremamente caros. A outra coisa que eu preciso saber sobre a Disney, a hospedagem, em contrapartida, é barata. Então, Uhum. eu tenho condições de hospedagem barata com um ingresso muito caro, né, para as atrações. Em média, as pessoas que vão para a Disney ficam por volta de 12 dias, pelo menos, né? Tá. Então, nesses 12 Normalmente é dias, isso. desses 12 dias, você tem ali um pack de ingressos de pelo menos 8, né? Os principais parques você vai fazer em pelo menos 8 dias, né? Esses 8 dias vão te custar aí aproximadamente entre 900 a $1.000 de ingresso, né? Por pessoa. Então, Uhum. assim, quando você coloca isso dentro de uma expectativa, aí você pensar o seguinte. Então, é o seguinte, eu imagino que se eu vou para uma viagem à Disney, num período sei lá, eu estou programando ele com um ano antes, o meu orçamento médio por pessoa, ele vai girar entre 7 e 10 mil reais, né? Vai variar muita coisa ali. E ele pode ficar menos. Então, assim, ele pode ficar na casa dos 6,5, talvez, dependendo de vários fatores. Mas se eu tiver uma noção básica do que eu tenho vontade de fazer, e hoje é muito fácil disso, eu facilito o caminho entre o meu orçamento, a minha realidade, e o Tá. que eu tenho vontade de fazer. Por quê? Se não está dentro da minha realidade aquela viagem agora, eu posso fazer uma que eu tenha, que seja a minha segunda opção, e me programar com um tempo maior para aquela outra. Porque, assim, como eu disse no início, é a programação que vai responder sempre. Então, Uhum. quando você vai fazer uma escolha de uma viagem entre orçamento e desejo, é bom que você sempre liste no mínimo 3 lugares que você gostaria de conhecer. 3 lugares Legal. que você acha que seria muito legal e que fariam, vamos dizer, no seu caso, como você fala de viagens para a família, que fosse legal para os filhos, que fosse legal para os pais, né? Porque não pode ser só legal para a criança e os pais ficarem lá sem fazer nada. Não, não, tem que ser Então, para todo mundo. tem que ser que a família se divirta. Então, assim, esses 3 lugares, né? Sentado, conversado com a família, tipo você, seu esposo, seus filhos, conversando, falando, o que vocês acham disso aqui? Esses 3 lugares, a partir disso, você faz uma eliminação, né? Tipo, o que ficaria possível para agora, o que ficaria possível para uma segunda opção, e a minha melhor forma de programação disso é fazer primeiro a minha opção mais barata e guardar dinheiro para a opção mais cara. Entendeu? Legal. Uhum. Essas duas coisas favorecem para que você consiga se organizar financeiramente para realizar esses desejos de viagem. Porque, como eu disse também antes, a viagem sempre vai ser um fator de enriquecimento. A Sim, criança, quando volta de uma viagem, volta enriquecida. Ela traz muita coisa da viagem. Então, assim, você está investindo de uma certa forma na educação do seu filho, no crescimento pessoal dele, no que ele entende como mundo, como cultura e como tudo. Então, assim, essa grana que você está investindo nessa viagem, em qualquer uma dessas 3 opções que vocês escolherem, ela vai somar tão forte na vida cotidiana da sua família que vale a pena o esforço de fazer a primeira e se programar para a segunda. Entendeu? sim. E Então, aí a gente faz um trabalho paralelo, né? é um trabalho paralelo. Então, assim, a Sim, com melhor coisa é certeza. sempre colocar 3 opções, olhar a sua realidade financeira aqui, o que a gente consegue poupar para isso. E às vezes fazer um caixa 2 mesmo em casa, né? Para você Adorei. realizar uma segunda opção depois. Tá, a gente faz esse caixa 2 benigno aí para poder realizar o sonho, de repente em 2, 3, 5 anos que seja, sem matar aquela viagem anual que também as Sem famílias matar. gostam de fazer. Sem matar. Porque o importante mesmo, é que nem eu te falei, o importante é a pessoa entender o benefício que isso vai trazer para a vida. Sim, Enquanto as pessoas que eu vejo que se sabotam no sentido de viagem e que não viajam, ou que ficam só olhando as pessoas viajarem e falam, nossa, eu gostaria tanto de fazer,
são justamente as pessoas que não acreditam que a viagem é uma necessidade, que não acreditam no potencial de uma viagem. Sim. As pessoas não acreditam que uma viagem pode educar uma criança, as pessoas não Nossa, acreditam que uma demais. viagem pode aumentar o seu conhecimento de mundo, as pessoas não acreditam que a viagem pode te melhorar profissionalmente. Sim. Muitas pessoas não acreditam que a viagem é um benefício. E enquanto você não entende a viagem como um benefício, você sempre vai ver ela como um gasto supérfluo. E gasto supérfluo, quando você não tem a necessidade, você simplesmente exclui, né? Quando aperta, é no supérfluo que você vai cortar, né? Então, se a viagem está ali na coluna do supérfluo, é a viagem que você vai cortar. E quando você fala de um negócio que traz tanto benefício para você, é impossível que seja supérfluo. Porque você precisa, de uma certa forma, se você considerar que você vive num mundo totalmente globalizado, em que as pessoas estão indo e vindo o tempo todo, trazendo e levando informações o tempo todo, o mais importante para todo mundo é estar o tempo todo conectado. E estando no lugar, você tem uma outra visão sobre tudo que você pode trazer. Então, tem que tirar da lista do supérfluo uma coisa que é necessária para crescimento pessoal, inclusive. E aí você acha que a hora que a gente consegue tirar da lista do supérfluo, coloca ali na coluna de necessário, aí funcionam as técnicas de guardar dinheiro, de colocar na poupança, de se programar, aí a pessoa para de se auto-sabotar, como você mesmo falou? Totalmente. Um exemplo simples. Você hoje não sobreviveria sem uma geladeira, certo? Sim. É impossível sobreviver sem uma geladeira. Se a sua geladeira queima, você não tem dinheiro, não tem crédito, não tem ninguém para comprar uma geladeira para você, o que você automaticamente faz? Você guarda dinheiro para comprar uma geladeira. O mais rápido você possível, sabe né? que é necessário a geladeira, né? Então, a geladeira vai te ajudar. Você morre se você não tiver uma geladeira? Você não morre se você tiver uma geladeira. Você deixa de ter qualidade de vida se você não tiver uma geladeira. Adorei. É um insight muito bacana mesmo. É só você mudar a coluninha ali de lugar e mudar o seu mindset em relação à viagem. Que aí qualquer viagem é possível, ainda que não possível agora, mas você consegue se planejar e se organizar para isso. Consegue. Uma das coisas que eu acho mais legal é quando a gente está voltando de viagem, em grupos principalmente, que o pessoal fala, a gente tem muito feedback positivo na página, né? Uhum. E aí as pessoas vão lá na página e escrevem, gente, fiz a viagem dos meus sonhos, foi a melhor coisa. Outras coisas também que o pessoal fala muito nos vídeos viajei e voltei sem dívida, melhor coisa, melhor sensação da minha vida. Pois Hoje, isso é muito bom também. tá indo pela terceira vez viajar com a gente nesses grupos, que a pessoa fala assim que a melhor coisa é voltar da viagem e não ter uma parcela para pagar. Então, quando a gente prioriza, então, a partir de hoje, eu tenho uma conta de R$ 500 por mês que vence, sei lá, em dezembro. Em dezembro, eu não vou fazer nenhuma conta mais que seja R$ 500 por mês, porque eu tenho que guardar esses R$ 500. Sim, porque esses R$ 500 vão para a viagem. Exatamente. E se a gente sentar, e isso é uma coisa que eu sempre falo para a galera que me segue, que me acompanha. Se a gente sentar e colocar na ponta do lápis tudo que a gente gasta, e eu estou falando de um assalariado médio, não estou falando de uma pessoa que ganha 10, 20 mil reais por mês, não. Uma pessoa, um assalariado médio, e lógico, né, que tenha uma segunda renda, sei lá, a esposa, ou que também tenha ajuda dentro de casa. A gente não pode também ser irônico e falar que a pessoa que ganha um salário mínimo que paga tudo dentro de casa consegue fazer tudo isso, né? Sim. Mas uma pessoa que tem uma renda média, né, em casa, 1 salário, 2 salários por mês, dentro de uma realidade familiar, ela colocando na ponta do lápis todos os gastos inúteis que ela tem durante o mês, ela vê que ela consegue fazer muita coisa. Sim. Não só viajar, entendeu? Sim. A diferença é que, como eu te falei, a gente não tem a cultura, né? E é o que enfraquece muito pra gente hoje. A gente deve ser, eu não sei, eu acho que o Brasil deve ser um dos países mais endividados do mundo. Eu acredito que sim. Né? Porque a gente se enfia em cartão, se enfia em financiamento, se enfia em boleto, se enfia em carnê. Então, tudo aqui é muito fácil para você sempre estar endividado, né? A gente tem o crédito, mas não tem a educação financeira, né? E ela é muito importante no nosso dia a dia. E para realizar nossos sonhos é muito importante. Foi o que você falou. Hoje a gente realiza o nosso sonho da casa pagando 2, o do carro pagando 2. Né? Não precisa ser assim. Não precisa. É a questão de organização mesmo. E como a gente aprende só a consumir sem guardar, a gente nota que a nossa grande faixa de consumo são de coisas inúteis. Então a gente poderia guardar para fazer uma outra coisa mais importante.
Exatamente. Eu estava lendo aqui antes da nossa conversa um texto justamente sobre economia, né? Como economizar para viajar mais, que é do pessoal do 360 Meridianos, e eles falaram que a frase mantra, né, na hora de você comprar alguma coisa é: eu preciso mesmo disso? E tem que ser um mantra mesmo, porque se você fizer essa pergunta a cada compra, olha, eu acredito que uns 80 a 90% das compras a gente não realiza. Eu Não, preciso mesmo disso ou eu vou guardar para viagem? Nossa, é, poucas as coisas que de fato a gente precisa. é. E eu acho que isso também acaba influenciando muito na qualidade de vida, quando Sim, você se organiza melhor. Eu vi mudança de muito, como eu disse para você, mudança de comportamento em muitas pessoas pelo fato de elas terem viajado com a gente desse modelo. Elas bacana. começaram a gostar dessa ideia, de divulgar essa ideia de voltar da viagem sem dívida. E eu acredito que na própria vida delas, elas devem ter mudado esse conceito também. E a gente tem notado que as pessoas têm gostado muito disso e é o que tem feito muita gente realizar sonhos. Eu acredito que o preço nunca pode e nem deve ser determinante para nada na tua vida. Toda vez que você coloca o preço na frente de tudo, tudo vai ficar muito impossível. Então, Uhum. por isso que eu sempre digo que é a qualidade que vale mais. Então, assim, a qualidade de uma viagem que você faz, ela vai estar diretamente ligada ao tempo que você programa, como que você programa, o que você abriu mão para fazer aquilo e quem está te auxiliando também. Essa expertise realmente é bem importante. Só na nossa conversa aqui eu já tive esses 3 insights bem legais, assim, da programação, do colocar a viagem na coluna ali de necessário e não supérfluo. E aí você falou aquela frase que eu te falei que é ótima, que é: a gente não pode cometer o suicídio financeiro para realizações. Então, É. sim, ajuda bastante a gente a ouvir de um profissional nessas dicas. Muito legal. Bacana, Eric. Te agradeço muito mesmo por essa aula. Você quer falar mais alguma coisa? Você tem mais alguma dica? Se não, deixa também os seus canais para o pessoal te seguir, por favor. Eu vou deixar então os canais. O meu canal da empresa no Instagram é @viagem com estilo. No Facebook está como Viagem com Estilo. E o meu Instagram pessoal é @lorderic. Eu sempre posto muita coisa. Agora vai ter bastante coisa também. Esse ano vai ter muitas viagens, então sempre tem muita coisa postada nas nossas páginas. É um jeito do pessoal também saber o que a gente faz, o que as pessoas pensam, né? Tem as avaliações lá. Então eu acho que são boas indicações para saberem de quem vocês estão olhando dica, para não pensar que é só um orelha. Não, com certeza não. Continua postando suas dicas lá que a gente vai seguir acompanhando, então. Então tá, joia. Obrigada, viu? Obrigado.